Olá, meu prezado irmão, olá, minha prezada irmã. Hoje nós temos um tema muito importante, do qual vamos tratar deste tema que toca a vida dentro do lar. E o nosso tema hoje trata-se sobre o relacionamento conjugal à luz da palavra de Deus. Não é um tema, vamos dizer assim, não é um assunto apenas para cerimônia, promessa ou aparência pública. É para a rotina, para a mesa, para a conversa, para os filhos, para as decisões e para os momentos em que o amor precisa ser demonstrado em atitudes simples. O casamento precisa de direção, maturidade, paciência e paz. Quando o lar aprende a caminhar com respeito, com o perdão, com a leitura bíblica, com a responsabilidade e cuidado mútuo, a família deixa de ser apenas um grupo de pessoas morando juntas e passa a ser um ambiente de edificação, descanso e crescimento diante de Deus. O relacionamento conjugal começa com aliança, entrega e unidade de vida. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, versículo 24, algo muito importante a respeito deste assunto, que nos diz: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Esse texto mostra que o casamento não é uma convivência superficial, mas uma união profunda, onde duas histórias passam a caminhar com responsabilidade comum. Ser uma carne não apaga a personalidade de ninguém, mas ensina que decisões, palavras, finanças, filhos, casa, descanso e futuro precisam ser tratados com consciência de unidade. Quando marido e esposa vivem como adversários dentro do próprio lar, a casa perde paz. Mas quando entendem que estão no mesmo lado, a conversa muda, o cuidado aparece e a vida diária se torna mais leve. O amor conjugal precisa ser visto em atitudes, não apenas declarado em palavras. Paulo ensinou em Efésios capítulo 5, versículo 25, algo muito importante a respeito destas atitudes do amor que se relaciona dentro do casamento, que nos diz: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amar, neste sentido, é servir, é proteger, ouvir, respeitar, ceder quando necessário e agir com responsabilidade, sem grosseria e sem domínio pela força. Esse princípio também ensina que o amor dentro do casamento não pode ser egoísta, seco ou indiferente. A esposa não deve ser tratada como peso, e o marido não deve ser tratado como inimigo. Ambos precisam construir
uma convivência onde o carinho, a honra, o diálogo e paciência sejam mais fortes do que o orgulho. Silêncio frio e respostas duras. Isto mesmo, o diálogo, a paciência, o carinho, a honra, a convivência deve ser mais forte do que o silêncio, do que o frio e respostas duras. A paz dentro do casamento depende muito da forma como o marido e a esposa lidam com falhas, cansaços e diferenças. A palavra orienta em Colossenses capítulo 3, versículo 13, que nos diz que, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Perdoar não é fingir que nada aconteceu, nem aceitar desrespeito como se fosse normal. Perdoar é impedir que a mágoa vire governo dentro da casa. Muitos lares adoecem porque pequenas ofensas ficam guardadas por anos e depois aparecem em forma de ironia, de distanciamento, de acusação e frieza. O perdão entre ambos precisam andar juntos, com conversas sinceras, mudança de atitude e disposição para recomeçar, sem transformar cada erro antigo em uma arma de discussão. A responsabilidade familiar também aparece na criação dos filhos, porque filhos aprendem mais pelo ambiente do que por discursos isolados. Está escrito em Efésios capítulo 6 e o versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na ademoestação do Senhor. Isso exige presença, exemplo, correção, equilíbrio e afeto e firmeza. A casa não deve ser um lugar onde os filhos só recebem ordens, mas um espaço onde aprendem respeito, honestidade, serviços, limites e amor. Quando os pais vivem em agressividade constantes, os filhos observam, ou seja, absorvem insegurança. Quando vivem em paz, oração, leitura e diálogo, os filhos enxergam um caminho mais seguro para a vida. A autoridade dos pais não deve esmagar, deve conduzir. O culto doméstico, a leitura da Bíblia e a vida social da família não devem funcionar como aparência religiosa, mas como formação de consciência, comunhão e direção para o lar. Moisés ensinou em Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, e que nos dizendo: e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. A palavra não aparece aqui como peso, mas como presença no cotidiano. Dentro de casa,
no caminho, no descanso e no começo do dia. Uma família fortalecida não vive isolada do mundo, nem entregue a qualquer influência. Ela aprende a conviver, receber pessoas, respeitar limites, cultivar amizades saudáveis e preservar a paz no lar. Ler a Bíblia juntos, conversar sobre a vida, agradecer, pedir perdão e orientar os filhos são práticas simples que protegem o coração da família. Portanto, meu prezado irmão e minha prezada irmã, eu lhe agradeço por ter chegado até aqui. A todos que acompanharam também este estudo sobre o relacionamento conjugal à luz da Palavra de Deus. O casamento amadurece quando o amor, a paz, o perdão, a responsabilidade, o cuidado com os filhos, a leitura bíblica, que não se deve esquecer, não se deve deixar de lado, não pode minimizar essa cultura que temos como cristão. E vida familiar deixam de ser apenas ideias bonitas e passam a viver parte da rotina. E passam a fazer parte da rotina. Que este entendimento fortaleça a sua casa, a nossa casa, conduza também nós como esposa, você como esposa, a uma convivência mais sábia. Agora se tratando dos filhos, ajude os pais na formação dos filhos e tragam mais serenidade para o ambiente familiar. Um lar edificado na palavra de Deus não é perfeito por nunca enfrentar dificuldades. É firme porque aprende a tratar cada dificuldade com amor, maturidade e paz.